Atlético humilhado, vamos falar algo importante nesse vídeo, vamos falar também sobre um ótimo meia barra volante na mira do Galo e saiu notícia, Scarpa no Fluminense, pode acontecer, o vídeo tá imperdível, então assista até o final, deixa o like agora, que ajuda demais a gente, então já chega curtindo, clique em inscrever se você não é inscrito, confere aí se você tá inscrito ou não, se puder ajudar, clicando em hypar também, agradeço demais, fechou? Vamos começar falando aqui sobre Scarpa. Saiu essa notícia, ó. Paulo Brito, que, ó, jornalista independente que cobre aí o Fluminense, trouxe a informação. Scarpa no Fluminense, bastidores esquentam e retorno do cria de Xerém deixa de ser devaneio. Falou, velhas feridas ficaram no passado, relação com Mário Bittencourt é positiva e cenário abre brecha para um reencontro improvável. E ele faz uma matéria aqui no Twitter dele e diz o seguinte, que tá aqui, ó. Pessoas próximas ao jogador e ao clube confirmaram conversas iniciais, embora a pedida do Atlético seja considerada elevada, cerca de 30 milhões de reais, tá? E fala dos problemas do passado, do Scarpa, com o Fluminense, com a torcida e tudo. E ele diz que não existe ainda uma conversa entre o Atlético e o Fluminense, mas que, como você viu, né, o staff do jogador já teria conversado com pessoas ligadas ao Fluminense, talvez tentando entender como seria possível o retorno dele, até porque o Scarpa tem contrato com o Galo, já vamos falar sobre isso, tá aí toda a matéria do Paulo Brito, né, aqui ó, Paulo Brito, tá aí a matéria dele, falando da questão de ajustes financeiros também do clube do Atlético e tudo, os números dele, enfim. Aí tá falando, hoje com o contexto esportivo e institucional alterado, que já foi ruptura, dá lugar a uma reaproximação que até pouco tempo atrás parecia impossível, tá? Então tá aí o Scarpa com a camisa do Fluminense do passado. Segundo ele, então, existem conversas e o interesse do Fluminense no retorno do Scarpa. Mas vamos lembrar que o Scarpa tem contrato com o Galo até o final de 2027. Pro Sampaoli, ele não é um jogador tão indispensável, a gente viu isso claramente nessa temporada, mas o Atlético não pensa em liberar o Scarpa por qualquer valor, não vai ser fácil tirar ele do Galo não. Então vamos aguardar, é um jogador aí que já está, quer ver, ó, vamos pegar a idade dele aqui, já está com os seus 30 anos, aqui ó, Gustavo Scarpa 31, né, 31 e faz aniversário em janeiro inclusive, então ele tá para fazer 32 anos, né, vou colocar na tela aí, ó, então o Scarpa tá para fazer 32 anos, avaliado em 6 milhões de euros aqui no Transfermarkt, o Atlético pagou 5 milhões de euros quando ele era do Nottingham Forest, tá? Então, gente, tá aí a informação, Gustavo Scarpa pode voltar ao Fluminense, mas ainda é só uma conversa inicial com relação aí ao jogador e vai ter que chegar com dinheiro ou até uma troca, o Fluminense tá com uma barca lá, jogadores que podem deixar o clube, né? Então vamos ver aí como isso vai se desenhar, tá bom? Quero saber a sua opinião, o Atlético deveria negociar o Scarpa ou não? Comenta aí. Vamos falar agora sobre esse meia, volante que pode chegar aí, o Atlético interessado num bom jogador. Bom, pessoal, vamos lá, para falar agora sobre esse jogador, o Vadson Fernandes está aí, vem de um portal, de uma rádio lá no Uruguai, tá? Já vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, o Galo é um dos clubes na briga pela contratação do volante César Araújo, de 24 anos, que está livre no mercado após fim de contrato com o Orlando City. Além do Galo, Inter Miami, Estudiantes, Al Ittihad e o Nacional do Uruguai, o Botafogo também, tá? Também estão interessados no Uruguai. Então veio desse perfil aqui, ó. Desse perfil de uma rádio lá no Uruguai, trazendo a informação deste jogador, tá? E aí o Vadson já trouxe aqui, ó, informação. César Araújo é um volante de seleção uruguai com excelente capacidade de marcação, além de ótimo domínio de bola, seu físico é incrível, ele é excelente na cobertura de espaço e contribui significativamente para a criação de jogadas. Está ali no mercado, boa oportunidade. Inclusive, conversei com meu amigo Bruno Garcês e ele elogiou muito, tá? Elogiou bastante aí o César Araújo, inclusive mandou um vídeo de indicação de jogadores que ele fez esse ano, no meio do ano, e tá lá o César Araújo, 24 anos, uruguaio, avaliado em 3 milhões e meio de euros, tá lá saindo do Orlando City. E olha que interessante, na MLS nesse ano, ó, 22 jogos, 2 gols, 3 assistências. Ele é um primeiro volante aqui, ó. Ele é um primeiro volante. E ele ainda assim tem números aí de 3 assistências e 2 gols, né? Então tem uma boa chegada ao ataque aí.
Tá aqui, ó, ficando sem clube e jogou apenas no Wanderers, lá do Uruguai, e no Orlando City, aí desde 2022. Gente, é jogador de seleção uruguaia, um bom jogador que chegaria livre no mercado, né? Se a gente pegar aqui, eu tava vendo, até comentando com o próprio Garcês, se você pegar as últimas notas dele no SofaScore, aqui não são boas, né? Se você pegar aqui, ó, de 16 de julho até 22 de outubro. Agora, se você voltar aqui, ó, olha como é que as notas vão melhorando aqui. De 8 de março até 18 de maio, as notas vão melhorando bastante. Então, assim, é um jogador, tá? Aqui, ó, olha o mapa dele de calor aqui embaixo, tá vendo? É bem aqui primeiro volante, mas também, pelo visto, pode jogar também de segundo volante, né? É um jogador que parece ter uma boa qualidade técnica aí, o César Araújo. Eu gostei, tá, gente? Eu gostei. Se tem o selo de qualidade Bruno Garcês e é um jogador livre, o Atlético pode aproveitar para investir em outros atletas, em outras posições. Segundo o Tanaka, a gente quer lateral direito, lateral esquerdo, atacante pelo lado direito, né, um ponta, né, pelo lado direito, centroavante. Então, se você consegue trazer um cara desse livre, obviamente que tem que pagar luvas, não é barato, mas se você consegue trazer um cara desse, você pode investir em outras posições e me parece um jogador que chegaria para ser titular, um bom jogador, tá? Gostei. César Araújo agora, livre do mercado, com qualidade, vocês viram, tem vários clubes interessados, inclusive o Botafogo também tem interesse no jogador. Vamos aguardar. O que você achou? Gostou ou não? Comenta aí. E por fim, vamos falar sobre um problema, algo aqui que a gente tem que debater e falar, escancarar o que está acontecendo aí com relação ao Atlético. Vamos lá, gente, vamos falar sobre isso aqui, ó. A gente tem que dar muita luz a isso porque é um absurdo. O Tajeres da Argentina se recusa a fazer negócio com o Atlético por Matias Galarza, devido à fama do clube mineiro de mal pagador, abre aspas, mineiro não paga. Não vamos fazer nada com eles, eles devem todo mundo, fecha aspas, disse um dirigente do clube argentino. Apesar do interesse do Galo no jogador, nenhuma proposta oficial ainda foi feita. Essa informação veio do Tempo, mas o Tanaka já havia trazido essa informação antes, tá? Em lives aí, em vídeos no canal do Tanaka, ele já havia trazido essa notícia de que o Atlético estaria tentando a contratação do jogador, mas que o presidente, o Andrés Fassi, disse que tem que ter as garantias bancárias e tudo, e falou justamente dessa situação do Atlético não pagar ninguém, dever todo mundo. É a fama do Atlético no mercado hoje. E aí esse perfil também postou o seguinte, ó, o jornalista Lucas Tanaka em seu canal do YouTube sobre possível interesse do Atlético no meio-campista Gerson. Ao questionar o pai e empresário do jogador, Marcão, sobre a chance de Gerson jogar no Galo, ele respondeu de forma irônica e negativa, abre aspas, Atlético Mineiro, vocês não pagam ninguém, o Gerson vai sair daqui da Rússia para jogar no Galo, fecha aspas. O Tanaka também comentou isso, inclusive em live ontem mesmo aqui, né, e é um absurdo, né, gente, mas escancara o que estão fazendo com o Atlético. Agora, existe uma chance disso mudar, dessa chave virar? Vamos lembrar, o Atlético tá devendo 500 mil com relação ao Ivan Roman, 500 mil, acho que dólares, se eu não me engano, com relação ao Ivan Roman. Até isso, né? Questão de empresários e tudo. Então, assim, agora, o jogo pode virar? Pode. Mas vai ter que pagar. Vai ter que parar de ser esse mal pagador. Porque isso, esse ano, e teve até jogador indo aí, notificando o clube, essa situação extrema e inacreditável. Espero que daqui pra frente isso acabe, né? Espero. O Rubens Menin tá aí. Espero que ele mude isso, que o Atlético acabe com essa fama de mal pagador, mas para isso tem que pagar, porque o Atlético já tá aí, ó. Nós estamos passando vergonha com esse tipo de situação, jogador, empresário de jogador, né, pai, enfim, presidente de outros clubes, falando, não, nós vamos negociar com esse clube, eles não pagam. Então, assim, espero que isso mude até para o Atlético ter credibilidade no mercado, que hoje não tem, pelo visto, pelo trabalho que fizeram esse ano, né? Deixando de pagar vários clubes, todo dia, toda semana era uma notícia de um clube novo cobrando o Atlético e tudo, e agora até o Palestino, com relação ao Ivan Roman, podendo ir à FIFA e tudo, não dá, né? Então espero que isso mude aí, porque é uma vergonha o Atlético passar. O Atlético é SAF, o Atlético é associação, eu já tô na dúvida, porque a associação passava, na verdade, né, por esse tipo de situação e tudo, aquela dificuldade. Agora, quando virou SAF, não. Agora é profissional. Agora são bilionários. A dívida é minha. E aí? A dívida é sua, mas a vergonha está sendo nossa de ter que conviver com esse tipo de problema.
Então eu espero que isso acabe, porque quando falaram em SAF, esse tipo de situação não estava no bolo, não. Né? Isso era para ter ficado para trás, e pelo visto não ficou. O Atlético é SAF ou associação? Aí eu fico na dúvida, né? Tá aí, gente, quero saber a sua opinião sobre essa situação. Já o Atlético Mineiro recusou a primeira proposta do River Plate por Fausto Vera. Condições oferecidas pelo time argentino não agradaram, as tratativas seguem e o Atlético quer vender o Fausto ainda nessa janela. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a fama de mal pagador que tem atrapalhado em negociações. Você quer um exemplo claro? Matias Galarza, volante argentino do Talleres. Galarza quer jogar no Atlético, foi indicado pelo São Paulo. Não há problema entre o atleta e o clube, mas o Galo não consegue avançar com o Talleres. O time argentino exige garantias bancárias ou pagamento à vista, quase ninguém mais faz pagamentos à vista. E essa dificuldade imposta pelo Talleres tem tudo a ver com várias das últimas compras feitas pelo Atlético que não foram honradas. Você quer mais um exemplo? O volante Alan recentemente foi especulado no Galo. O Atlético se apressou em dizer que nesse momento não conta com o atleta do Flamengo, mas nem daria para contar. Um dos empresários do Alan cobra desde 2016 uma dívida do Atlético. E diante desse cenário, o próprio representante do Alan não quer fazer negócio com o Clube Atlético Mineiro. O que mais chama a atenção é que isso acontece num time cujos donos, ou pelo menos os acionistas majoritários, têm uma fortuna estimada em 10 bilhões de reais. Eu me refiro a Rubens e Rafael Menin. Atlético que ao longo do ano também colecionou problemas de pagamentos de direitos de imagem, de luvas e comissões. Vale a lembrança de que o Rony chegou a entrar com uma ação na justiça para quebra do contrato contra o Atlético. Essa ação foi retirada depois de um acordo com ele e seu empresário. O Scarpa chegou a mandar também uma notificação extrajudicial.